Olá, bem-vindo ao Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes na perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, nós falamos do mercado de construção civil. Eu recebo Renato Parreira, diretor regional do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Fique ligado no Bauru SA. Renato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. É uma satisfação minha e agradeço também o seu convite e da TV Unesp. Muito obrigado. O setor da construção civil está entre os que mais empregaram em Bauru nos 3 primeiros meses de 2014. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Um dos desafios é preparar mais trabalhadores para os canteiros de obra. Na construção civil, a mão de obra é escassa. Segundo o CAGED, foram 2.045 contratações e 1.763 demissões, um saldo positivo de 282 empregos em Bauru. Paulo é construtor e teve dificuldade até montar a sua própria equipe. Para ele, o principal problema ainda é a falta de profissionais qualificados no mercado. A dificuldade é achar uma pessoa comprometida, né? Uma mão de obra qualificada também. As pessoas que começam, que pegam o projeto do começo ao fim. Em Bauru, parte da mão de obra que vai para os canteiros das construções é formada num curso técnico de edificações do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Por aqui não passa apenas quem está dando os primeiros passos na construção. O curso também recebe quem já conhece um pouco, mas deseja construir degraus mais altos. É o caso de Antônio Carlos, que é servente de pedreiro. Porque tem tudo a ver com a atividade que eu faço hoje de servente. Eu trabalhando de pedreiro, com certeza eu vou progredir mais no meu trabalho. De acordo com o SENAI, a falta de trabalhadores mais qualificados faz com que profissionais de outros ramos busquem o conhecimento prático da construção. Tem alguns alunos também que, pela falta de profissionais especializados no mercado, eles acabam procurando o curso para executar os serviços em suas casas. Eu tenho aluno aqui que, por exemplo, é bancário, tem aluno advogado, tem engenheiro eletricista. Então, esse é o perfil dos nossos alunos. E então, Renato, como que o Sinduscon lida com essa escassez da mão de obra e como que está o nível de formação dos trabalhadores desse setor importante da economia? Então, Tássio, a construção civil ela está vindo de um crescente muito grande do trabalho. Só para você ter uma ideia, em 2010 nós crescemos 12%. Você vê, é um valor bastante significativo. O país melhorou a construção civil com o déficit habitacional e com a liberação de financiamentos, tudo isso incentivou e teve uma repercussão muito forte. Então 2010, 12, 2011, 3 e assim por diante. Então a mão de obra não existe no armário, nós temos que formar. O que o Sinduscon fez? Incentivou e muito o SENAI, se aproximou do SENAI, tanto é que é uma grande parceria que nós temos. E Bauru tem muita sorte, porque é uma das únicas escolas no interior do estado de São Paulo completa. Então quem for visitar o SENAI aqui vai perceber todos os cursos que tem quase que completo da construção civil. E o Sinduscon apoia e participa muito próximo ao SENAI. Tanto incentivando também os trabalhadores dos canteiros de obra, levando os cursos para lá, dando nível de qualificação para eles poderem participar também dos cursos do SENAI. Então existe toda uma preocupação em formação, em capacitação. Nós solicitamos para o SENAI, por exemplo, o curso de mestre de obra. E nós conseguimos esse curso de mestre de obra gratuito. E é muito bonito você ver trabalhadores estudando, se esforçando para melhorar a sua capacitação. E as construtoras que recebem esses profissionais com o diploma da mão do SENAI, nós percebemos o esforço dele,
conhecemos a capacitação da escola e tudo isso vai melhorando a qualidade e o nível do trabalho e também incentivando o profissional da construção civil. E eu acho que esse é o grande fator, incentivar o trabalhador da construção civil. Tem outras atividades que a gente faz também, como é o Construcer, que é um dia da família do trabalhador da construção civil, que nós vamos sempre apoiando e dando, ajudando, incentivando o trabalhador da construção civil, que é um profissional que ele está num nível muito baixo de capacitação. E até por isso mesmo que o governo federal lançou Minha Casa Minha Vida, para combater o déficit habitacional e também incentivar a mão de obra mais simples. Agora, em termos de emprego, uma reportagem recente do jornal Estadão cita dados do CAGED e do IBGE e mostra que o setor da construção representa 8% do total de ocupados do país, mas dá sinais de enfraquecimento. Vocês já detectaram isso na região de Bauru também, o que é este dado em nível nacional ou não? Olha, o ciclo da construção civil é diferente do ciclo da indústria e do comércio. Por exemplo, uma obra dura 3 anos, 5 anos muitas vezes. Então, você às vezes não é tão pontual como a indústria e o comércio. Mas nós percebemos nesse ano de 2014 uma certa, eu não digo crise, eu não digo desacelerar, mas estava tão alto o nível de construção, eu acredito que nós estamos no mesmo patamar, mas estamos sentindo uma procura menor de compra, uma procura menor de lançamentos na cidade. Você entendeu? Isso deve durar até quando? É possível fazer essa projeção ou não? Existe muitas informações que o segundo semestre do Brasil vai ser bem melhor em termos de contratação. Eu acho que até o que aconteceu com a Copa do Mundo, muita informação negativa, eu acho que leva a pessoa, o estádio vai ficar pronto e está com problema lá, problema aqui, tudo isso leva o investidor, as pessoas que precisam pegar um financiamento, começa a ficar um pouco mais temeroso e segurar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer, para depois da Copa, depois da eleição. E agora, e a gente está percebendo esses dias até que está todo mundo maravilhado com o Brasil no exterior, as informações estão sendo positivas, todo mundo elogiando, o astral do Brasil começa a ficar melhor e tenho certeza que o segundo semestre vai ser muito bom. É um clima de otimismo que influencia alguns setores da economia brasileira, de forma positiva. No próximo bloco vamos falar sobre a construção ligada ao Minha Casa Minha Vida e também sobre corredores comerciais e de serviços. Voltamos já! Estamos de volta com o Bauru S.A. Nesta edição falando sobre o mercado da construção civil, eu recebo o Renato Parreira, que é diretor regional do Sinduscom. O crescimento das cidades demanda a criação de estabelecimentos comerciais e também prestação de serviços, em bairros que até então têm apenas residências. Mas quais são as vantagens e desvantagens da criação de corredores comerciais? O economista Leonel Capetti analisa essa questão. Vamos ver. Primeiro que para a nossa cidade, para aqui para Bauru, a nossa legislação prevê que antes disso daí acontecer em áreas que são residenciais, precisa passar por uma votação por vereadores. Esses corredores comerciais trazem para aquela localidade uma valorização dos imóveis, do entorno dele. Para você ter uma ideia, um shopping center, ele chega a valorizar os bairros que estão no entorno dele em torno de 45%. Só que aí tem os prós e os contras. Assim como aquela região ela se desenvolve como um polo comercial, vamos dizer assim, um local de diversos comércios, também ele acaba, de alguma forma, afugentando aqueles moradores ou aquele que tem interesse em investir em imóveis a título de imóvel residencial. Renato, um bairro tipicamente residencial, onde é fácil enxergar um exemplo disso, vamos pegar em Bauru, Jardim Estoril. Predominam as residências. Aos poucos, o comércio vai chegando, as demandas
novas vão chegando e o bairro começa a ter estabelecimentos comerciais misturados às residências. Como que o Sinduscom enxerga esse tipo de situação na cidade de Bauru? Isso é uma consequência do crescimento da cidade. Nós queremos sempre estar próximo dos grandes centros, perto do shopping, áreas nobres. Só que, em virtude, por exemplo, da falta d'água num determinado local, do transporte, o fluxo de veículos naquele local, tudo isso leva a uma descentralização desses pontos comerciais. Então, existe a necessidade da migração desses grandes centros para os bairros. A consequência disso é a facilidade, a facilidade de veículo, a disponibilidade de água. Encurtar as distâncias. Encurtar as distâncias. Agora, existe a consequência de não ser tão residencial aquele local. Mas é uma necessidade e é uma realidade que não só Bauru, como todas as grandes cidades, ou cidades que estão em desenvolvimento, está acontecendo. Então, não tem jeito, eu acho que a gente tem que começar a se preparar. Você que mora num bairro e percebe uma rua principal, é normal isso acontecer. E esse fenômeno deveria privilegiar as ruas mais largas ou que já tem maior trânsito de veículos e pessoas, ou não necessariamente? Até vias mais secundárias podem vir a receber alguns tipos, não é? Com limitações também de comércio e prestação de serviços. Eu acho que a grande discussão da cidade de Bauru hoje é desenvolvimento de um plano diretor, desenvolvimento de uma lei de zoneamento. A nossa lei de zoneamento é desde 1983 com o governo Oswaldo Sbergen. E infelizmente a prefeitura atual não atualizou isso. Tem um plano diretor para estudar aonde que a cidade vai crescer. Isso seria o certo, entendeu, Tércio? Mas infelizmente as coisas vão acontecendo aqui por acaso, muitas vezes. Não cresceu naquela rua, não desenvolveu aquela rua por uma vontade ou mesmo por um planejamento. Mas as coisas, um mercado que se instalou ali, que começou a desenvolver e assim foi. Em outras cidades a gente percebe, a prefeitura, com um plano diretor bem feito, já estipula uma avenida e o comércio vai saindo nas laterais dessa avenida. Diferente de você deixar acontecer espontaneamente. Agora, isso vai se refletir também, imagino eu, num futuro talvez breve, em função do Minha Casa Minha Vida, que tem milhares já de unidades construídas em Bauru. São regiões da cidade ou vazios urbanos que passam a ser ocupados por prédios e também por casas térreas. Como que o Minha Casa Minha Vida movimentou a construção civil em Bauru? Um dos grandes incentivadores desse superávit da construção civil, do PIB da construção civil ser alto, é o Minha Casa Minha Vida. E nós, até da construção civil, ficamos muito contentes e tranquilos com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3 também. Por quê? Isso movimenta todo o setor da construção civil. Existem várias construtoras especializadas na Minha Casa Minha Vida. A gente tem a mão de obra empregada nesses canteiros da Minha Casa Minha Vida, combate o déficit habitacional e tem toda uma movimentação na nossa economia, né? Pelo que você nota em Bauru, as construtoras que venceram as licitações de construção de moradias são necessariamente as maiores ou criou um espaço também para construtoras de menor porte? São construtoras que apareceram, são construtoras específicas. As construtoras que constroem prédios residenciais, elas não saíram dos prédios residenciais mas surgiu outras empresas menores que desenvolveram em cima da Minha Casa Minha Vida. Muitas empresas apareceram em virtude da Minha Casa Minha Vida. Então, e isso tudo vem incrementar o nosso setor.
Se você tira esse financiamento, há um empobrecimento, vai sobrar mão de obra, vai começar a acontecer várias consequências disso. Então, o setor estava preocupado, e tanto é que o Sinduscom defende que o Minha Casa Minha Vida seja permanente. Em virtude do déficit habitacional ser muito alto da sociedade. Como o déficit habitacional é alto, muita gente precisando de casa, muita gente que casa e quer casa, quem casa quer casa, e quem também não casa também quer casa. Tudo isso leva a nós do setor pleitear perante o governo, e isso aconteceu, que esse plano Minha Casa Minha Vida fique sempre aberto, como acontece isso em outros países também. Agora, falando de preços, até em função do Minha Casa Minha Vida, dessa grande oferta de mais imóveis, lembrando que temos sempre a demanda aí represada, né, de décadas anteriores, isso modifica a situação de preços de imóveis em Bauru ou não? Como que está essa questão que muitos apostam que é uma bolha, que um dia vai estourar e aí os preços vão cair? Como que o Sinduscom enxerga isso? São duas coisas distintas. A Minha Casa Minha Vida, houve uma procura muito grande sobre terrenos. Os terrenos aumentaram muito, acho que todo mundo percebeu aqui, o valor dos terrenos aqui, dos lotes, aumentou muito, porque a Minha Casa Minha Vida não é só para grandes loteamentos ou para loteamento. Às vezes você consegue usar toda a estrutura da Minha Casa Minha Vida em um lote, em uma casa. Muita gente fazendo isso. E isso houve uma procura grande, consequentemente uma valorização dos imóveis. E isso todo mundo sentiu, a valorização de todos os imóveis. A segunda pergunta sua foi? Com relação aos preços, se você acredita numa bolha imobiliária que muitos apostam, né? Esse termo de bolha imobiliária é um termo totalmente que não tem nada a ver com o Brasil. Esse termo veio dos Estados Unidos em virtude de ser liberado um valor muito alto para um financiamento de um imóvel, de uma casa. Mas não é que esse valor do financiamento que era liberado para a casa era o valor da casa. Era um valor para que a pessoa que pegasse financiamento fizesse outras atividades. Investisse isso no trabalho, na compra de casa. Existem até filmes que eu já assisti da distorção que houve essa bolha. Quando começou a cair a crise, começou a ter a crise em 2009 nos Estados Unidos, e os bancos foram pegar a casa, viu que aquele valor que tinha liberado o financiamento era muito maior, 3, 4, 5 vezes maior que o valor da casa. Esse foi a bolha. Isso não tem nada a ver com o Brasil, porque o sistema financeiro brasileiro, ele é muito justo. O sistema financeiro, quem pegou o financiamento sabe que tem um engenheiro que vai fiscalizar a obra e ele vê realmente o estágio da obra. Ele acompanha o cronograma físico-financeiro da obra. É rígido, não é? É rígido. Ou seja, isso de bolha financeira não existe aqui no Brasil. Existe uma valorização, mas uma valorização constante e sedimentada em construção, em valorização dos materiais, no valor do terreno da Minha Casa Minha Vida. Então a pessoa acha que aumentou o valor, existe a bolha. Não. Se alguém está esperando isso, pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. E assim pensa também o economista Ricardo Amorim, que é apresentador de um programa na Globo News. Em recente artigo, ele defende que no Brasil o custo da casa própria, em termos de financiamento, ainda é muito menor do que em vários outros países. É uma média de 13 anos de salário para o trabalhador comprar uma residência, e esse tempo é muito maior ainda em outros países. Então esse é um dos argumentos que ele enxerga nesse sentido de não acreditar também em redução expressiva de preços de imóveis residenciais no Brasil. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e na sequência voltamos para falar sobre tendências no mercado da construção civil. Até já! Estamos de volta com o Bauru S.A., recebendo o Renato Parreira, que é diretor regional do Sinduscom. Nesse terceiro bloco, Renato, eu queria começar perguntando o seguinte: tendências em relação a imóveis residenciais, mas pensando em apartamentos, o que predomina em termos de lançamentos, vocês que constroem as moradias, e também em termos de venda? Imagino eu que em Bauru hoje sejam apartamentos de 1 e 2 dormitórios, é isso?
Exatamente. Nós percebemos nas áreas nobres de Bauru um crescimento muito grande de um dormitório, em virtude dos estudantes, que Bauru é uma cidade extremamente universitária, e também dos profissionais autônomos que atuam aqui na cidade de Bauru, né? Agora, Minha Casa Minha Vida, como a gente estava se referindo, houve muitos lançamentos de 2 dormitórios. Então, a tendência é de 1, 2 dormitórios e 3 dormitórios. Como é um valor um pouco mais alto, existe menos lançamentos nessa área. Em São Paulo, existe, em termos de vaga de garagem, um esforço para diminuir a quantidade de veículos nos prédios. Isso já chegou a Bauru também ou ainda não? Ainda há muita oferta com 2, 3 vagas de garagem no mesmo apartamento? São realidades totalmente diferentes. O lançamento em São Paulo é sempre próximo ao metrô, para que a pessoa não utilize o carro. É nesse sentido em São Paulo. E os tamanhos dos apartamentos cada vez menores. Tem lançamentos lá de 19 metros quadrados em São Paulo. Bauru não existe uma malha viária, metrô, esse tipo de coisa, né? Então, é necessário ainda, se for possível, né, 2 a 3 vagas de carro. Então, a tendência ainda é continuar isso. Bem que o grande custo é a área do imóvel, que é caro, e o estacionamento pega uma parte muito grande dessa área, né? Em termos de metragem em Bauru, qual o tamanho tem predominado na média de apartamentos? De um dormitório, 35 a 40 metros, de 2 dormitórios, de 50 a 60 metros. Agora, hoje se fala em tendência e não é mais possível deixar de fora a questão ambiental, porque o que é gerado de volume de resíduos numa obra, de um edifício, é uma enormidade. Como que está funcionando isso hoje em Bauru? Para que caminho aponta o trabalho que é feito após a geração, o transporte, a deposição e a reciclagem dos entulhos? Em todo o Brasil, não só em Bauru, estamos num processo muito grande em relação ao resíduo da construção civil, que é um volume muito grande, e todas as empresas e cidades estão se adaptando. Por exemplo, Bauru, para você aprovar um projeto hoje, você precisa entrar com um plano de gerenciamento de resíduo. Você tem que falar quantos metros cúbicos, para onde que vai, quem vai tirar e como que vai ser a reciclagem disso daí. E existe uma lei federal que todos os municípios não vão poder mais ter bolsão da construção. Tanto é que foi fechado em Bauru. E houve até uma discussão muito grande na Câmara dos Vereadores que só existe uma usina na cidade de Bauru. Agora, a Associação dos Caçambeiros conseguiu outra usina e a Prefeitura Municipal também tem uma usina. Está acabando de certificar uma outra usina. Ou seja, nenhum resíduo da construção civil em Bauru está sendo lançado num bolsão hoje em dia. Estão sendo levados para essas usinas, que acontece uma triagem do material, e com essa triagem do material é feita a reciclagem e reaproveitamento desse material para subbase de asfalto, para a reciclagem, a reutilização do gesso, a reutilização de outros tipos de materiais, entendeu? Mesmo para a massa mesmo que você aplica na parede. E isso também leva a uma conscientização muito grande da população. Eu acho que até gostaria de comentar isso, que lixo não é caçamba. A gente tem que parar de jogar... Caçamba não é lixeira, né? Caçamba não é lixeira. A gente tem que parar de... É uma conscientização da população de colocar lixo na caçamba, porque agora toda a caçamba de resíduo da construção civil, essas caçambas que a gente vê pela rua, elas são destinadas à usina, que é separado para a reciclagem, a triagem, para a reutilização desse material. Ou seja, esse material tem que chegar, entre aspas, já limpo no local lá onde ele vai ser separado, né? E isso ocasionou um acréscimo muito alto nos valores das caçambas. Quem está reformando, construindo, deve ter percebido isso. E até uma coisa que as construtoras fazem é separar o máximo possível no canteiro de obra o resíduo. E isso também daria uma sugestão também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Separe o entulho. Claro que numa obra pequena, numa reforma pequena, é difícil isso. Mas numa construção maior, se der para separar só a parte de embalagem, só a parte de tijolo, só a parte de terra e pôr isso numa caçamba, vai conseguir negociar até mais barato se for da caçamba no final. Renato, quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter estado aqui trazendo essas informações do setor da construção. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, o Sinduscom.
O Bauru SA termina agora. Veja a programação da TV Unesp no canal 46 digital ou no 45 analógico. É sinal aberto. Em nosso site você encontra mais informações desta e também de outras edições. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru SA.